Graças e paz, amados. Hoje nós vamos retomar aí nosso estudo, né? Referente a esse assunto que estamos a tratar sobre emoções, sentimentos. E nessa fase dos nossos estudos nós vamos falar muito sobre essas emoções, sobre os sentimentos, né? E depois nós vamos começar a trabalhar uma outra linha deste assunto. A princípio, né, o objetivo nosso é organizar na nossa mente a compreensão e entendimento exatamente do que são sentimentos, emoções, daquilo que devemos controlar, daquilo que devemos tomar cuidado para que não venha crescer e se elevar dentro das nossas ações e acabam norteando as nossas decisões. Então esse estudo é para trazer uma compreensão, primeiro de entendimento, a primeira fase, de compreensão, de você entender o que acontece, né, a razão de cada um dos sentidos, dos pensamentos, dos receios, preocupações, medos, né, entre outras emoções que regem a vida do homem, e depois trazer dentro de cada um desses pontos o direcionamento bíblico para isso, né? Então, antes de iniciarmos, nós vamos, conforme o nosso hábito, um bom costume que nós temos, orar ao Senhor e pedir que o Senhor esteja consagrando, né? Nós vamos estar consagrando ao Senhor, que o Senhor esteja direcionando esse momento nosso de estudo da palavra para ter maior compreensão, né, da sua vontade e do seu propósito para cada uma das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia que o Senhor tem nos dado, pela semana que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo aquilo que o Senhor está construindo em cada um de nós. É necessário, Senhor, e reconhecemos a dependência que temos do Teu Espírito para compreender, entender e aplicar as nossas vidas, Senhor, aos propósitos que o Senhor tem desenhado para cada um de nós. Sobre a Tua vontade plena de santificação, queremos viver a cada dia, Deus. Ajude-nos a nos tornar cada dia mais sábios, Senhor, e com o Espírito que provém de Ti, o Espírito Santo que nos traz, Senhor, entendimento sobre todos os assuntos, sobre todas as coisas, possa mais uma vez, Senhor, reinar neste tempo em que estamos a compartilhar a Tua palavra, para que possamos, Senhor, continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, Pai. É o que pedimos a Ti e consagramos ao Senhor, pelo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom, antes de iniciarmos nosso tempo de leitura, desculpe talvez só um pouquinho de barulho, ruído. Eu estou numa varanda aqui e lá embaixo, aqui na frente, tem um estacionamento, então às vezes tem uma buzina, às vezes tem uma pessoa que vai abrir o carro, dispara ali o alarme ali, mas eu acredito que isso não vai comprometer e nem atrapalhar o nosso tempo aqui. Amém? Queridos, então vamos lá. Hoje nós vamos começar a falar de dessas emoções que rege a vida do homem, que estabelece a base para muito daquilo que sentimos e pensamos, mas depois nós vamos, né, nortear pelos outros assuntos, né? Se você... eu gostaria, assim, que aqueles que estão acompanhando no nosso estudo, né, que acompanhassem de forma completa, porque esse estudo ele tem muitas amarrações, muito do que nós vamos falar, por exemplo, na próxima semana, na terceira semana. Se você não assistiu esse, você não vai entender e você vai ficar um pouco perdido sobre alguns aspectos, então é necessário que tenha um acompanhamento, né? Se você não pretende acompanhar, né, se você não pretende dar sequência ao estudo que nós estamos fazendo aqui, eu já te dou um conselho para você economizar o seu tempo. Nem assista esse vídeo, pode interromper, trocar, tira, vai fazer outra coisa. Mas se você quer realmente entender sobre emoções, entender sobre sentimentos, biblicamente falando, então aproveite esse tempo mesmo para isso. Vamos lá. Primeiro, base. O ser humano ele tem 4 emoções básicas, ok? São 4 emoções que definem a base de sentimentos, né, das emoções que o ser humano tem.
Você vai ouvir muitos outros nomes, você vai ouvir muitas outras coisas, você vai ouvir muitas outras definições, mas entenda que a base dos sentimentos e das emoções humanas está fundamentado somente em quatro emoções. Dessas quatro emoções deriva-se muitas outras coisas, ok? Então, o ser humano, ele tem quatro emoções básicas estabelecidas. Uma delas, e não, nós não vamos falar exatamente nessa sequência, a primeira delas, vamos falar aqui, sobre a ira. Então, a ira ou a raiva é uma das emoções de base que todo ser humano tem, né? A Bíblia nos ensina que a ira é uma manifestação natural, né? Irai-vos, mas não pequei, porque a ira ela nasce de forma espontânea, sem o controle humano, né? Então, a ira, a raiva, ela é uma das quatro emoções base que todo ser humano tem. Então, uma seria a ira, a raiva, ok? Uma dessas quatro emoções. Outra emoção básica que todo ser humano tem é a tristeza, né? A terceira emoção básica que o ser humano tem é a alegria. E a quarta emoção base que todo ser humano tem, é onde nós vamos debruçar o nosso estudo de hoje, é o medo. Então, todo ser humano tem quatro emoções base. Como a gente fala das cores, né? Existem as cores primárias, né? Então, as cores primárias misturada com outras gera, né, nova. O verde com amarelo gera uma cor nova, né? O vermelho com o amarelo gera uma outra cor nova. Mas as cores primárias, elas são essenciais, é a base de toda a tonalidade e pigmentação que conhecemos. Então, se falamos de emoções humanas, o ser humano tem quatro emoções base, ok? A ira, a alegria, a tristeza e o medo. Tudo que está além dessas quatro emoções básicas são derivadas dessas emoções. Então, eu vou dar alguns exemplos. Ansiedade. Ansiedade é uma coisa constatada, inclusive bíblica, mas o que é a ansiedade? A ansiedade ela é derivada do medo. Toda ansiedade tem como fundamento base o medo. A ansiedade é um reflexo de uma emoção base chamada medo, ok? Então a ansiedade é uma derivação do medo. Assim como o pânico é uma derivação do medo. É uma intensidade de medo elevada, ok? A ansiedade também tem um gradiente mais elevado que o medo. Então, quando falarmos de ansiedade, como falarmos de pânico, todas essas emoções que o homem tem são emoções que são derivadas de uma emoção básica que é o medo. Então, medo é a mãe dos sentimentos que podem derivar ansiedade, pânico, dentre outros, ok? Assim como a alegria, né, é uma emoção base que pode derivar empolgação, né, enfim, muitas outras coisas também, né? Da mesma forma, a tristeza pode derivar, né, a depressão, pode derivar muitas outras coisas desse sentimento, dessa emoção básica que é a tristeza, né? Então, o ser humano tem quatro emoções básicas, quatro: a raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Hoje nós vamos falar sobre o medo somente, ok? Do medo pode se derivar coisas mais acentuadas, como eu dei como exemplo aqui, o pânico, a ansiedade, todas elas são derivadas do medo. Então, existem alguns estudiosos aí, ok, que consideram que, por exemplo, ansiedade não existe. E baseada em que essa afirmação, né, de muitos cientistas mesmos que estão trabalhando sobre a neurociência e o comportamento humano? Então, por que eles dizem que a ansiedade não existe? Porque, na verdade, a ansiedade é um medo acentuado, né? Então, são cientistas exatamente muito tradicionais nesses quatro emoções que baliza todos os sentimentos humanos, né? Então,
É por isso que você vai talvez procurar algumas literaturas e você vai encontrar pessoas que falam, cientistas de renome, que consideram que ansiedade não existe, que considera que pânico não existe. Por quê? Não é que é besteira esse negócio que essa pessoa está sentindo aí, que ela chama de ansiedade. É besteira, a pessoa não está em pânico. Não, é que eles acreditam que tanto a ansiedade como o pânico é uma derivação de grau elevado do medo, que é a mãe dessa quarta emoção, desse quarto sentimento, entendeu? Então hoje nós vamos falar sobre medo. E poderíamos citar Isaías 41, né, extremamente conhecido, versículo 9, 10, principalmente o 10 em diante, onde o Senhor fala, né, não temas, eu estou contigo, tal, mas eu vou usar um outro texto base para nós compreendermos que Deus não ignora o nosso medo. Deus não ignora a nossa ansiedade, Ele não ignora que isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Deus não ignora isso. O que o Senhor faz olha, eu sei que isso existe, que isso é válido, que você sente isso, mas eu quero te ensinar como lidar com isso, como administrar isso, como ter as rédeas das emoções. E é sobre isso que nós vamos falar. Nós nunca vamos desenvolver um estudo só auto-informativo. O objetivo é ser explicativo. Entender o porquê e saber como ter as rédeas e conduzir isso mediante, né, a palavra. E nós vamos usar um exemplo aqui de Josué. E por que nós vamos usar a base de Josué para isso? Para esse estudo relacionado sobre o medo. Bom, vamos lá. Desde o início da história da libertação do povo do Egito, Josué acompanhou tudo desde o início, ok? O eixo central da história tem como personagem homem principal Moisés, Deus usando Moisés, e os outros personagens ali, eles são coadjuvantes, alguns são secundários. Faraó é de uma fase temporária, Arão aparece em alguns momentos, né? Josué e Caleb aparecem em alguns momentos, ok? Miriam, Jetro, são personagens que vão aparecendo de forma marginal, assim, correndo por fora do eixo central de que Deus é o personagem principal de toda a história de libertação, mas a sua principal ferramenta, o seu principal instrumento, a sua principal espada de guerra nesse projeto é Moisés, ok? E por que nós vamos usar Josué? Porque Josué está desde o início acompanhando toda essa história. Então, a reflexão que nós precisamos fazer acerca de Josué é o seguinte: Josué viu tudo. Josué não somente viu os feitos do Senhor, que talvez você pensando no mar abrindo, na água saindo, né, da rocha, da nuvem, da coluna de fogo, do monte, né, fumegante, do olhar para o rosto de Moisés. Ok, você pode olhar por essa perspectiva, mas Josué também está vendo pela perspectiva que ele está aprendendo e sabendo de que Deus nós estamos falando. Josué viu que foi um Deus que, pela dureza do coração de Faraó, para manifestar-se ao povo hebreu também, numa noite Deus matou milhares de pessoas no Egito, milhares de primogênitos, para mostrar quem ele é. Então, eu quero que você observe pela ótica de Josué sobre motivos e razões que ele teria para ter medo de Deus. Eu nem estou falando das pessoas, de Deus. Lembra da fala de Jesus aos seus discípulos? Não tenha medo do homem, que no máximo que ele pode fazer é tirar sua vida. Tenha medo daquele que tem o poder de decidir e lançar a tua alma por toda a eternidade no lago de fogo. Ele está falando de Deus. Então, pense pela ótica de Josué, que ele viu coisas terríveis que Deus fez. Ele viu ali centenas e centenas de soldados morrerem afogados. Ele viu milhares de primogênitos serem mortos numa noite só. Ele viu Deus sucumbindo o Egito com pragas sufocantes, terríveis, destruidoras. Ele viu em apenas uma ocasião, quando Moisés desce do monte, e o povo está ali adorando o bezerro de ouro, ele viu em apenas um instante Deus matar 3.000 homens.
Ele viu o chão se abrir e engolir também milhares de pessoas rebeldes e contrárias à vontade de Deus e desobedientes à ordenança de Moisés. Josué, então, queridos, nós estamos apresentando um personagem que viu que Deus era um Deus de justiça. Que assim, não interessa se você é Moisés. Se você me desobedecer, você não entra na terra prometida. Percebe que ele aprende e conhece sobre um Deus que não tem meio termo, sobre um Deus que não negocia a sua fidelidade, sobre um Deus que passa o trator mesmo que seja Moisés. Se você desobedecer, você não vai colher o fruto. Se você desobedecer, você está perdido. Não interessa se você é Moisés, você não vai entrar na terra prometida porque você fez algo que eu não mandei você fazer, você me desobedeceu. E a consequência é essa. Então entende que nós estamos falando de um homem que viu como Deus é implacável nos seus projetos, nos seus planos. Como Deus é extremamente justo e correto. Como Deus, no estalar de dedos, ele mata sem prestar contas. E você pode achar que, nossa, Deus matou essas pessoas só por isso, né? E ele não dá satisfação sobre isso. Entende que nós estamos falando de um personagem que viu quem é Deus. E depois de tudo isso, depois de saber com que nós estamos lidando, que tipo de Deus está nos guiando, e você pode pensar não, nós estamos com Deus, então nós vamos vencer tudo, e é tudo nosso. José não tem esse entendimento. José tem o entendimento que assim, o é tudo nosso, no oba-oba, olha quantas milhares de pessoas já morreram. Ele viu um por um, queridos, durante 40 anos. Josué viu um por um cair no deserto. Ele viu um por um sucumbir no deserto. Ele viu homem por homem, desobediente a Deus, que ficou pelo caminho. Ele viu. Imagina, queridos, meditem sobre isso. Imagina todo mundo que você conhece hoje. Teu pai, tua mãe, teus irmãos, teus filhos, marido, mulher, filhos. Imagina todos aqueles seus seguidores em redes sociais, familiares, conhecidos, amigos, parentes. Imagina todo mundo que você conhece. Daqui 40 anos, todo mundo morreu, só você está vivo. Já parou para pensar nisso? Todas as pessoas que você conhece daqui 40 anos, todas mortas. Todas. Todas elas. Sejam jovens, crianças, adultos, todos mortos. Entende como Josué é um bom exemplo a refletirmos sobre o medo? Porque ele sabe, vamos falar de Deus, ele sabe o Deus a quem ele serve e que é um Deus implacável. Josué carrega o fardo de ter todas as pessoas que ele conhecia quando saiu do Egito, com exceção de Caleb, todas as pessoas estão mortas. Foram mortas por um Deus implacável. Esse é o cenário. Só de você meditar sobre isso, você já consegue sentir o peso da responsabilidade que estava sobre os ombros desse homem. Tá? Então nós não estamos falando de um boleto que vence amanhã e você não tem dinheiro para pagar. E aí você está desesperado. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de algo muito maior do que isso. Abra tua Bíblia em Josué capítulo 1. Josué 1 é o 6º livro da Bíblia, então passa o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Josué, 6º livro da Bíblia, lá no início. E o cenário é esse, Moisés morreu e Josué vai assumir a sua posição. E quando ele vai assumir, Deus tem uma conversa com Josué. E essa conversa nos ensina muito como lidar com uma das 4 bases das emoções humanas. Lembra quais são elas? Ira, tristeza, alegria e medo. Então hoje nós vamos falar sobre o medo. Então imagine essa responsabilidade colocada no colo de Josué. Peraí, além de ter que conduzir todo esse povo, milhões de pessoas, eu também tenho que conduzir isso a mando de um Deus implacável. Que se eu pisar um pouquinho fora do quadrado, vai eu e quem tiver comigo vai pro buraco, vai pro vinagre. Esse é Josué. Josué capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, 2. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora
passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então, olha como começa. Preste atenção. Deus chega para Josué e fala assim: Josué, Moisés morreu, ok? E agora é você que vai fazer o povo entrar. Percebe que Deus não pede? Percebe que Deus não negocia? Lembra de Moisés na sarça? Moisés argumentando, Moisés se explicando, Moisés tentando fugir dessa responsabilidade? Lembra de Moisés na sarça, Deus tendo que falar: tá bom, Moisés, se você essa é a tua preocupação, então vai lá e chama o teu irmão, vai com Arão. Ah, essa é a tua preocupação? Leva o cajado dele, faz isso, faz aquilo, vai, eu estou com você, tá? Lembra de todo o processo, de todo o receio de Moisés em obedecer à ordem do Senhor, porque ele não se achava digno, porque ele tinha receio de estragar as coisas? Percebe que Deus não chega para Josué e fala: Josué, eu tenho um plano e eu quero contar com você, eu posso contar com você? Não, não existe isso. Percebe que Deus chega e já dá, fala: é você e a responsabilidade está com você. Vou dar uma dica para vocês, profissional. Uma das coisas que eu aprendi estudando bastante sobre liderança é que uma das formas eficazes de você liderar pessoas em muitas ocasiões, nós estamos vendo aqui uma delas, não é todas, mas em muitas ocasiões você não pergunta se a pessoa pode fazer, você não pede para ela fazer, você simplesmente dá a ordem. Você fala assim: olha, você vai fazer isso, você vai lá, você vai buscar, trazer aqui para mim até tal dia, até tal horário. Você não pergunta: você está livre? Você está disponível? Você pode? O que você acha de fazer isso aqui para mim? Não, não existe. Você recebe o comando e executa. Você não pergunta se a pessoa está precisando, se ela pode, se ela tem como, se não vai atrapalhar o dia dela. Percebe que é exatamente isso que Deus faz com Josué? Então, se hoje existe uma linha muito forte de que não, você tem que pedir, você tem que verificar, você tem que ver se a pessoa pode. Nem bíblico esse princípio é, porque Deus não está perguntando se Josué topa. Deus já deu a missão. Não tem nem espaço para, veja bem. Então, aprenda uma coisa. Como é que você lida com medo? Você faz as coisas. Você não fica negociando, você não fica ali. Se você tem que fazer algo, vai lá e faz. Percebe que Deus não dá espaço para Josué falar: mas alimentar o medo, alimentar uma preocupação, alimentar um receio. Não tem essa. É o seguinte: ele morreu, é você que está no lugar dele e agora está com você essa responsabilidade. Ok? Ponto. Capítulo 2. Virou a página, segue. Agora vamos falar para outro assunto. Percebe que a forma que Deus trabalha com Josué não dá margem para ele sentir medo. Já assim, tá aqui, coloca a roupa, coloca as armas, pega o povo e vamos atravessar o Jordão. Agora ele começa a dar até os termos. Versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. 4. Desde o deserto e desde este Líbano, porque eles estavam do lado do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Vamos lá. Primeiro, presta atenção na sequência. Primeiro, Deus fala assim: a bola está com você, ok? Próximo assunto. Qual que é o próximo assunto? É o tamanho dos dias de hoje. Falei, o tamanho da bucha. Qual que é o tamanho da bucha? É o seguinte: qual é o tamanho do território que você tem que conquistar? E aí Deus já fala para ele. Primeiro, é você que vai liderar. Segundo, qual é o objetivo? Qual é a missão? A missão é tomar todo esse território imenso, gigantesco, muito grande. O território que eles têm que tomar é muito grande, queridos. Então, primeiro, Deus fala assim: eu conto com você, ok? Sem desculpa, sem conversinha, sem justificativa, está sob os seus ombros. Segundo ponto, olha o tamanho da missão. É extremamente desafiadora. Josué nunca fez isso. E Deus nem fala assim: eu sei que você nunca fez isso, mas eu vou te ensinar como fazer. Não interessa. Essa é a sua missão. Missão dada é missão cumprida. Josué, você recebeu uma missão e a missão é desse tamanho. Se vira. Versículo 5. Agora começa a vir o ponto de
de ruptura do medo. Versículo 5. Deus está falando. Ninguém se susterá diante de ti. O que significa essa palavra? Essa palavra tem significados múltiplos, não um só, mas todos eles têm uma finalidade. Ninguém vai resistir, ninguém vai te impedir. Se você chegar lá, você vai meter o pé e todo mundo vai ter que correr. Ninguém vai prevalecer. Entenda o seguinte, Josué. Por mais que exista algum tipo de resistência, por mais que exista alguma retaliação do ataque, por mais que exista algum tipo de força contrária, exército contrário, ninguém vai vencer você. Você vai ganhar todas as batalhas. Ninguém vai te resistir, queridão. Eu tô falando, Deus falando para ele, eu tô falando. Ninguém vai suportar a sua vitória. Você vai avançar, você vai vencer. Eu tô dando a garantia, eu tô falando para você. Confia. Segue o versículo 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Preste atenção. Agora vem um ponto aqui de ruptura desse medo. Não é só a responsabilidade gigantesca sobre os ombros de Josué. Não é só uma missão de guerra extremamente desafiadora. Agora Deus fala o seguinte, você entendeu que eu vou... Josué, tem um bônus, tem um benefício. Olha para esse benefício todas as vezes. Você, presta atenção, queridos. Por que as pessoas recuam diante do medo? Por que as pessoas recuam? Por que as pessoas são tomadas de medo e deixam o medo controlar suas vidas? Porque elas olham... Qual foi a primeira coisa que Deus fez? A responsabilidade. Fica olhando para a responsabilidade. Por que tem muitas pessoas que não querem ter filhos hoje? Pela responsabilidade. Tem medo de ter filho. Só pela responsabilidade de você ter que cuidar de uma vida por muitos anos, até ela se tornar independente. Foge, tem medo por causa da responsabilidade. A primeira coisa que Deus falou para Josué, a responsabilidade é sua, querido. Segunda coisa, o tamanho da missão. Por que muitas pessoas têm medo de ter filhos? Primeiro, pela responsabilidade. Segundo, pelo tamanho do desafio. Ficar sem dormir, gastar dinheiro, ter que me desdobrar, ter que ficar preocupado, ter que ficar pensando onde está, disciplinar, ensinar, corrigir, esforço. É uma missão grande. Então, percebe por que essas pessoas deixam o medo de ter filhos reinar sobre as suas ações e recuam? Porque elas estão olhando para a responsabilidade e para a missão. Elas não estão olhando para o terceiro elemento desse texto. Qual que é o terceiro elemento? As consequências, os benefícios, o resultado. Todas as pessoas que são tomadas pelo medo não olham para o resultado, não olham para a conquista, não olham para o objetivo final. Todas as pessoas não olham para o terceiro ponto, que é o benefício, a conquista, o resultado. O que eles olham? Para as duas primeiras, para a responsabilidade e para o tamanho da missão. Então, por que o medo impera na vida dessas pessoas? Porque elas não olham para o resultado. Elas não olham para a colheita. Elas olham para a responsabilidade. Peraí, mas eu vou ter que ser... Bom, ser pai é uma responsabilidade muito grande. Elas olham para o tamanho da missão. Ou por 20 anos, por 18 anos, eu vou ter que carregar uma pessoa, eu vou ter que ensinar, eu vou ter que corrigir, eu vou ter que financiar, eu vou perder minha saúde, eu vou perder meu tempo, vou perder meu lazer. Aí vê o tamanho da missão, recua. Biblicamente falando, vamos ser muito objetivo. Como é que você vence o medo? Como é que você vence a ansiedade, que é uma derivação do medo acentuado? Como é que você vence o pânico? Quando você para de olhar para a responsabilidade, quando você para de olhar para o tamanho da missão e olha somente para a conquista. Vamos fazer uma menção a Paulo? Esse versículo, agora, esse momento da ministração, pede uma fala de Paulo no Novo Testamento. Uma coisa eu faço, é que eu não olho mais para as coisas que ficaram para trás. Eu não me detenho em tudo, o preço que eu tive que pagar, o que eu abri mão. Eu faço uma coisa, eu olho para o alvo.
do prêmio da soberana vocação. Percebe que Paulo está ensinando exatamente isso aqui. Como é que eu venço o medo e os receios, as preocupações que estão dentro de mim? Eu não olho para a responsabilidade que Deus me deu. Eu não olho para o tamanho da missão que Ele me deu. Em nenhuma ocasião. Eu olho para o meu objetivo, para a minha conquista, para onde eu tenho que chegar. Por isso que no versículo 5 ele fala assim, entenda o seguinte, se você assumir essa responsabilidade, Josué, se você cumprir essa missão, nenhum ser humano, nenhum habitante da terra vai poder contra você. Ninguém vai prevalecer contra você. Aonde o teu pé pisar vai ser seu. Você vai dominar. Você vai prosperar. Tudo que você fizer até o último suspiro da sua alma, se você morrer com 200 anos, até o último dia da sua vida, tudo que você fizer vai dar certo. Por que as pessoas permitem que o medo impere na sua vida? Porque eles não olham para o resultado do trabalho, para o alvo. Eles olham para a responsabilidade e para o tamanho da missão. E ali se desesperam. Mas é uma responsabilidade muito grande. Mas é um desafio, é uma missão muito grande. Eu nunca fiz isso. E aí, isso, todas as vezes que você pensa na responsabilidade e no preço, na missão, isso resulta numa conclusão simples. O medo é que decide as coisas para você. Quem são aqueles que vencem? Aqueles que não têm responsabilidade? Aqueles que a missão era pequena? Não, tiveram grandes responsabilidades e a missão também grandiosíssima. Mas não olharam para isso. O que eles olharam? Para o prêmio da soberana vocação. Eu dei um exemplo de Paulo. Olham para onde eu estou indo. Por que razão e motivo eu estou lutando? Qual é o meu objetivo? O que eu vou ganhar quando eu vencer isto? Qual é a consequência de todo o esforço que eu vou aplicar aqui? É o versículo 5. Você entende, queridos, que a forma de vencermos o medo não é olhar para a responsabilidade que está diante de nós. Não é olhar para o tamanho do desafio. É olhar para a consequência, o resultado. Então, se você pensar que, puxa vida, eu tenho, vou falar para os adolescentes, eu tenho 14 anos, 15 anos, e se eu passar os próximos 10 anos da minha vida estudando muito, dormindo pouco, estudando muito, zero de lazer, ou quase nada de lazer, tira 10 dias no ano para lazer. 10 dias no ano. De 365, 355 você vai estudar, aprimorar e vai fazer isso nos próximos 10 anos. Você que tem 15 anos. Nos próximos 10 anos, você vai estudar de 365 dias no ano. Só 10 dias você vai curtir lazer. Só 10 dias você vai jogar uma bolinha. Só 10 dias você vai fazer uma viagem, vai pra praia. Só 10 dias no ano. Durante 10 anos seguidos. Aí, o que esse adolescente pensa? Nossa, mas é muito grande esse desafio. Ai, não, imagina, não, eu não consigo. O medo decide isso. Mas e se ele falar assim, mas se você fizer isso aos 25 anos de idade, você nunca mais vai precisar procurar emprego. Você nunca mais vai ficar desempregado. Você nunca mais vai ter dificuldades financeiras. Você vai realizar os seus sonhos de comprar um bom carro, uma casa, cuidar dos seus pais. Você vai ter uma vida financeira equilibrada e muito próspera. O que é 10 anos para quem vai viver 80? O que é 10 anos para quem vai viver 80, queridos? Nada. Mas por que o jovem e o adolescente não vai fazer isso? Porque ele vai ficar retido pelo medo do tamanho do desafio e da responsabilidade. E aí o que vai acontecer? Ele não vai fazer nada disso. E aos 25 anos, ele não vai ter medo dessa responsabilidade, porque ela não existe. Aí ele vai ser tomado por outros tipos de medo. Quais são os outros tipos de medo? Puxa vida, eu não estou conseguindo arrumar emprego, eu não estou conseguindo pagar minhas contas, eu não estou conseguindo fazer isso, eu não estou conseguindo fazer aquilo, eu vou ser despejado, eu não vou conseguir pagar, eu não... Aí começa a derivar outros sentimentos, começa a vir tristezas e frustrações, porque não se conquista. Entende que se você
não olhar para a responsabilidade, nem para o tamanho do desafio, mas só para o resultado, para o objetivo e a consequência, aonde você quer chegar, é aí que você vai vencer. É assim que vencemos o medo. É não olhando para a responsabilidade nem pelo tamanho do desafio. É olhando para a consequência, para o resultado. É olhando para onde queremos chegar. E aí, do versículo 6 até o versículo 9, Deus vem dando respaldo a Josué. Essa é a palavra, respaldo. Falando assim, olha, quem está te chamando para essa missão, quem está te dando essa responsabilidade, quem está garantindo o resultado e a colheita de todo esse esforço é o Senhor. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos teus pais que lhe daria. Então você vai observar que daqui para frente, agora Josué não está mais olhando para a responsabilidade. Josué não está olhando para o tamanho do desafio. Josué falou assim, então vamos para cima. Essa é a consequência, é isso que eu vou colher? Tudo que eu fizer vai dar certo? Tô dentro. Aí Deus vem para Josué e fala assim, ó, agora eu preciso te avisar uma coisa. Vai ser muito trabalhoso. Vai ser muito desanimador. Mas eu tô com você. Entende que o medo te acovarda do desafio. Porque o medo, ele é justificável. O medo, ele é coerente, queridos. Esse é o problema. O medo é extremamente coerente. Percebe que Deus não está falando assim, não, se você fizer, você vai ver que é fácil, que é simples, que o negócio é super, nossa, é muito tranquilo. Não. Deus não está falando isso, porque o medo ele é razoável, porque vai custar muito. Você vai ter que perder para ganhar. Você vai ter que abrir mão de coisas. Vai custar muito esforço, muito suor e sangue seu. Você vai desanimar. Então o medo, ele é coerente. Ele é coerente. Né? Eu conheço gente, não posso falar nome, que tem pavor de tomar injeção. Por quê? Ah, porque dói. É mentira? Não é mentira. Dói. Percebe que o medo é racional? Dói. E aí, mas você precisa da vacina, certo? Você precisa tirar sangue para fazer exame. Você precisa. Mas o medo fala, mas dói. E ele está mentindo? Não, é verdadeiro, ele dói mesmo. E o que é vencer o medo? Tá bom, mas eu preciso para poder ficar melhor. Eu preciso para saber o que está acontecendo comigo, para o exame. Eu preciso porque isso vai me levar a acabar com essa doença, acabar com essa inflamação, acabar com esse vírus, acabar com esse risco. Entende? O medo, o problema é que o medo ele é coerente. Ele é lógico, ele é racional. E Deus não está dizendo que o medo é coisa da nossa cabeça. O medo é a racionalidade. O que Deus está dizendo? Ok, o medo ele existe. Ele é real. Mas você tem que vencê-lo. Vai doer mesmo. E daí? Você vai ter que suar e se esforçar. E daí? Faz. Por quê? Olha o resultado. Olha a consequência. Olha para o prêmio da soberana vocação. Então Deus é extremamente sincero com Josué. Olha, o medo vai falar para você, não, isso é um desafio muito grande. E Deus fala assim, realmente, é grande. É complicado. Mas se você se esforçar e não desanimar, eu vou te ajudar. Você não está sozinho. 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Olha que ponto, olha que reflexão importante. Você então decidiu enfrentar o medo, que é uma das emoções básicas que rege o homem, entendendo que assim, não vou olhar para o tamanho da responsabilidade nem para o tamanho da missão. Eu vou olhar para a colheita. Eu vou olhar o que eu vou colher lá na frente. E eu vou sempre olhar para isso. Ok? Ok. Deus está comigo, Ele vai me ajudar. Ok? Ok. Em que ocasião Deus está com você e vai te ajudar? Se você está dentro da palavra. Não adianta você estar todo, ousado, corajoso, vencendo o medo, mas fazendo o que é errado. Deus não está com você. Então assim, Josué, eu estou com você.
E eu não vou te deixar. Você vai vencer esses desafios. O medo, você vai ver, você vai extirpar ele de você. Você vai destruir o medo dentro de você, porque você não está olhando para a missão e nem para o tamanho da responsabilidade. Você está olhando para o resultado, para o objetivo. E quem está te enviando? Só que lembre-se que isso só funciona se você estiver na palavra. Se você estiver vivendo em pecado, na iniquidade, fazendo do jeito que você quer, da forma que você quer, não vai dar certo. E aí, se não der certo, falar, essa Bíblia aqui falhou. Porque eu aprendi que quando você não olha para a responsabilidade que Deus coloca sobre o seu ombro e nem para o tamanho do desafio, mas você olha para a colheita, você colhe, você alcança, você vence. Está escrito. Sim, se durante o processo você continua olhando só para a palavra e sendo obediente a Deus. Se você não quer ser obediente a Deus, esqueça, isso aqui não é para você. Ah, não, eu vou pegar aqui, vou olhar o objetivo e vou nadar até ele e eu vou conquistar. Sim, você pode até conquistar, mas vai te custar muitas coisas que Deus não quer que você perca. Com ele você não vai perder, mas sem ele provavelmente vai. Vai perder sua saúde, tua família, você vai perder, vai. Então, o que Deus fala para Josué? Tô com você, viu, cara? Tô te dando a missão. Porque se você tá na missão, presta atenção, se você tá numa missão que Deus deu, você logo pensa o seguinte, não, ele vai estar comigo o tempo inteiro e ele vai me fazer vencer. Quantas pessoas estão fazendo e vivendo aquilo que Deus espera delas e não dá certo? Por que não dá certo? Por que não chega onde Deus disse que chegaria? Porque está desobedecendo a ele dentro da missão. Então você é um cristão, no papel, você não deixa o medo controlar a sua vida, e você tá, tudo que você faz na sua vida, no teu trabalho, os relacionamentos, você coloca Deus em primeiro lugar. Ok? Mas ao longo do processo e das batalhas, você vive na iniquidade. Não espere que Deus vai estar do seu lado e te fazer vencer, tá bom? Isso é um condicionante. Versículo 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado, muito cuidado, de fazer o quê? Conforme tudo, não uma parte, quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Se você seguir vírgula por vírgula desta palavra, você vai vencer. É garantido que você vai vencer. Mas você tem que ficar dentro desses limites chamado palavra de Deus. E aí, para provar que o texto é sobre vencer o medo, ele termina no versículo 9 dizendo assim, não fui eu que te mandei, não te mandei eu. Não fui eu, não é o grande eu sou, o eterno que está te enviando. Esforça-te e tem bom ânimo. Aí ele dá derivações do medo. Não pasmes, nem te espantes, não fique com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O versículo 9, Deus está dando um recado para Josué. Você não tem motivos para ter medo. Ele vai vir, mas você não tem motivos para dar bola para ele. Você não tem motivos para deixar o medo definir os seus passos. Josué, você não tem motivos para dizer que o medo paralisou você. Eu tive medo de granjear, o único talento. Não existe isso. Por que Pedro afundou? Porque teve medo. Tive medo. Deus está dizendo para Josué, Josué, você não tem motivo para ter medo. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu te dei uma missão pesada, ok? Grande, desafiadora. Joguei sobre os seus ombros uma responsabilidade difícil, ok? Mas também vou te recompensar de uma forma que nunca você iria conseguir por suas próprias forças. Vou te recompensar. Onde você for, eu vou estar com você. Onde você colocar a planta do pé, vai prosperar. Você vai dar certo, você vai crescer, sua família vai florescer, seus filhos vão ser prósperos. Eu estou te dando uma recompensa maior do que o teu esforço. E o seu esforço vai ser grande, se você fizer tudo o que eu estou te dizendo. Ok? Então você não tem motivos para vencer o medo. Quero concluir com uma reflexão. Nós dissemos aqui que o medo ele é racional. Ele é lógico. Ele é sensato. O medo é. Puxa vida, mas você vai fazer isso aqui, se der errado você vai quebrar a cara. E é verdade.
Mas você vai deixar, a agulha machuca. Sim, é verdade. Ah, mas você vai andar de avião, avião é perigoso. É verdade. Medo, ele é racional. Só que a coragem para fazer o que Deus manda, daquilo que Deus pede, daquilo que Deus ordena, daquilo que Deus espera de mim, de você, também é racional. O medo é racional. Ele é lógico. É lógica. Mas aquilo que Deus pede de nós também é racional e lógico. Deus está falando nesse versículo assim, olha, tem motivos para você não acreditar em mim? Tem motivos para você achar que isso não vai dar certo? Se você somar 1 mais 1 aqui, vai dar 2. Se você parar e prestar bastante atenção, Josué, o medo, ele é racional, lógico e sensato. Mas me obedecer também é racional, lógico e sensato. Também é. Entende? Entende que o medo está fundamentado sobre aquilo que vamos considerar, é sinceridade. É, realmente, é perigoso. Mas obedecer a Deus também está fundamentado sobre uma lógica. Então, queridos, uma das emoções que nós estamos tratando hoje, das 4, ira, tristeza, alegria e medo, como é que vencemos o medo? Como é que nós lidamos com o medo? Exatamente como nós estamos vendo aqui. Exatamente como o Senhor disse para Josué. Sim, a responsabilidade é bem pesada. Sim, a missão é enorme e muito desafiadora. Sim, o resultado, a consequência, os frutos que você vai colher, Josué, é único. Eu olho para o prêmio da soberana vocação. Então, obedecer àquele que te deu inúmeros motivos para não duvidar dele também é racional. Como é que vencemos o medo? Não olhe para a responsabilidade e nem para o tamanho da missão do desafio. O que você deve fazer? Olhar para o resultado, a conquista, o prêmio. Olhe para o prêmio. Ok? Ok. Se esforça. Não desanima. Obedece a palavra durante o processo. Quem está falando para você, quem está garantindo, quem está dando todo o respaldo aqui, é o que ele diz no versículo 9. Não fui eu que te mandei? É o Eterno. É aquele que fez todas as coisas e tem o universo na palma das suas mãos. Bom, de forma muito objetiva e curta, né, eu quero tentar te ajudar a orientar-se como vencer os medos, as preocupações. Né? Como ele fala aqui, não te pasme, não se espante, não fique com pânico, não fique com medo. Não, eu estou contigo. Amém? Que essa palavra possa florescer nos teus corações, queridos, a todos vocês que têm acompanhado, florescer na vida de vocês e fazer vocês crescerem ainda mais, segundo a vontade do Senhor, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Esse é o meu desejo. Em breve estarei de volta aí para nós estarmos juntos ao vivo. Próximo domingo, agora, né, nós vamos fazer a ministração em tempo real, eu daqui, vocês daí, quem vai estar na igreja vai estar acompanhando. Não vai ter transmissão ao vivo, porque a gente vai tentar gravar, mas provavelmente não será possível pelo sistema que a gente usa, mas se der, ok. Então, estejam todos presentes, gostaria de ver todos vocês lá no domingo, às 18 horas, no nosso culto, na celebração da família, e eu vou estar trazendo a ministração para vocês. Amém, queridos? Graças e paz a todos, tenham um ótimo finalzinho de semana, e que o Senhor continue moldando o caráter de vocês para se tornar cada vez mais excelentes aos olhos do Senhor. Amém, queridos? Graça e paz a todos, tenham todos um dia, uma noite aí, né? Apesar que aqui eu estou gravando durante o dia, né? Mas tem aí um descanso maravilhoso na presença do Senhor. Amém? Graça e paz a todos.